tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. Hoje eu quero convidar vocês para a gente jogar um jogo de quebra-cabeça, mas não é aquele quebra-cabeça que a gente conhece, que você vai juntando as peças ali e montando uma imagem. Nós vamos juntar algumas peças, que serão as partes do texto, para formar um texto. Vem comigo conhecer a estrutura da narrativa? Como eu falei para vocês anteriormente, nós vamos descobrir hoje as peças que compõem o texto, como um quebra-cabeça. Mas por que o texto precisa ter estas peças? Porque assim como uma imagem precisa estar completa para estar definida, o texto é a mesma coisa. Eu tenho que ter cada uma das partes da narrativa, ou seja, do texto, bem definida e bem construída para que qualquer pessoa possa ler este texto, mesmo sem eu estar ali para explicar. Por exemplo, um texto para ser completo, ele tem pelo menos 3 grandes partes. Uma parte a gente chama de situação inicial, uma outra parte, que é a parte do meio e às vezes é a maior delas, é a complicação, que eu divido entre conflito gerador e clímax, e a última parte é o desfecho. Vou explicar uma por vocês. A primeira parte do texto, a primeira peça deste grande quebra-cabeça, é a situação inicial. É nessa parte que nós sabemos quem são os personagens, onde a história se passa, como essa história está se definindo. Essa parte, ela situa os personagens, ela situa as pessoas. Já dá para você saber, a partir da situação inicial, como é que aquele texto pode ser que ele aconteça, porque vai depender dos personagens e de onde está. Uma coisa depende da outra. Agora, vamos falar sobre a complicação, que essa parte, para mim, é a preferida quando eu escrevo um texto. Vou explicar por quê. A parte da complicação, aquela parte que se divide em 2 partes, ela tem 2 grandes elementos. Um é o conflito gerador, que é a parte que aquele problema surge. Por exemplo, é quando a Chapeuzinho Vermelho decide pegar o caminho que a mãe dela mandou ela não ir. É quando a Branca de Neve foge das malvadezas da madrasta. Essa parte é aquela parte que você percebe que algo vai acontecer. E a parte em que a coisa acontece é a parte chamada de clímax. É aquela parte que você pensa que as coisas não irão se resolver. É a parte que a gente pensa, meu Deus, e agora? Que a gente dá aquele suspiro e pensa como que o personagem principal vai sair dessa. E então surge a parte final, o desfecho. É aquela hora que a gente está lendo a história e respira finalmente aliviado. Porque é a parte que a situação criada lá na complicação, no conflito gerador e no clímax, ela se resolve. Se a história tiver um final feliz, se for um conto de fadas, é nessa hora que o príncipe resgata a princesa, é nessa hora que a princesa acorda do sono profundo. E se for uma história real, é aquela parte que você vai saber como aquilo se resolveu. Por exemplo, se for uma matéria de jornal e você quer saber como aquele problema aconteceu, vai ser no desfecho que você vai saber como aquele problema se resolveu. E assim a gente conheceu todas as partes do texto. Vamos revê-las agora a partir das imagens? Situação inicial é a parte em que sabemos quem faz parte da história, ou seja, os personagens, o lugar em que se passa a história ou o tempo em que ela acontece. Essa parte do texto situa os personagens e os fatos da história e prepara para a próxima parte do texto, a complicação. Agora a gente vai ver a definição de complicação. Acompanhe a imagem. Essa é a parte que traz um grande acontecimento da história e se divide em 2 partes. O conflito gerador, que é quando o problema surge, e o clímax, que é quando a gente fica apreensivo ao fazermos a leitura, pois parece que o conflito não irá se resolver. Agora a gente vai entender direitinho o que é o desfecho da história. Acompanha aí. Desfecho é a parte em que a complicação se resolve e a história caminha para o seu fim. Se tiver um final feliz, é nessa parte que ele acontece. E se for uma história real, é quando a gente conta como a história terminou.
E para a gente testar e ter total certeza que a gente está sabendo legal sobre os textos e sobre a estrutura dos textos, eu vou contar para vocês uma fábula. Essa fábula ela foi escrita por Jean de La Fontaine e ela foi adaptada depois para as fábulas do Esopo. O nome dessa fábula é A Assembleia dos Ratos e eu adoro essa história. Eu não sei se vocês lembram direitinho, a gente já deve ter falado sobre isso em algum momento. A fábula é um gênero textual. A gente já sabe que os textos têm vários tipos e a fábula é um desses tipos. As fábulas sempre trazem um ensinamento, que geralmente são chamados de moral. E essa moral, ela traz alguma coisa para a gente pensar. E quase que sempre os personagens principais da fábula são animais e que falam, na maioria deles. Vou trazer para vocês hoje a fábula da Assembleia dos Ratos. Presta atenção na história. Lugar aí qualquer, existiam muitos ratos mesmo. E eles estavam muito incomodados porque havia um gato rondando aquele lugar. E era um gato grande e gordo que perseguia os ratinhos. E eles já não aguentavam mais correr do gato e ficavam sempre muito amedrontados. Então eles resolveram que estavam cansados disso e convocaram uma assembleia. A assembleia é um tipo de reunião onde todos têm voz, onde todos têm vez e todos escolhem a sua vez de falar. Então os ratos estavam muito aborrecidos com aquela presença do gato. Então todos falavam, todos tinham ideias mirabolantes. Só que as ideias eram dadas e depois eram descartadas porque eles eram tão pequenos e o gato tão grande. Então, já no fim da assembleia, todos já muito cansados daquilo tudo, que ninguém aguentava mais discutir ideias, um ratinho muito novo, muito esperto, levantou a mão e disse: "Eu tenho uma ideia." E os outros ratos olharam para ele assim: "Então diga qual é a sua ideia." E ele disse: "E se um de nós formos até o gato e colocarmos um sininho no pescoço dele? Assim vai ser muito fácil saber quando ele estiver se aproximando." Os ratos ficaram super animados com aquela ideia e começaram a aplaudir o ratinho. E o ratinho ficou muito feliz, porque ele tinha tido uma boa ideia. Estava resolvido. Um ratinho iria, colocava o sino no pescoço do gato e o problema estava resolvido. Eles teriam tempo de fugir. Foi então que lá no fundo da assembleia, um ratinho já bem mais velho e mais experiente pediu a palavra e disse: "Ok, que boa ideia. Mas vamos lá. Quem será o ratinho que irá colocar o sino no pescoço do gato?" Os ratos se olharam, nenhum deles tinha coragem, né? Então foram se dispersando e assim encerrou a assembleia. E a moral dessa história é: inventar é uma coisa, fazer é outra. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa história, porque esse ensinamento traz uma coisa importante para a nossa vida, né? A gente tem que pensar muito bem e saber se as coisas que a gente pensa que dá para fazer, vão dar para fazer de verdade, né? Nem tudo aquilo que a gente pensa dá para a gente executar. Nesse caso, o ratinho pequeno não pensou, ele queria resolver o problema, só que ele não pensou que isso teria um risco. Eu é que não queria ser o ratinho que ia colocar o sino no pescoço do gato, porque eu sentiria muito medo. E vocês teriam essa coragem? Qual dessas partes da história da Assembleia dos Ratos seria a situação inicial? Qual parte você diria que é a situação inicial? Vamos lá. Os personagens, os ratos e o gato. Onde a Assembleia. Então, eu posso dizer que a situação inicial é: os ratos se reuniram para encontrar uma solução, pois estavam tendo muitos problemas com um gato grande e gordo que deixava os ratinhos morrendo de medo. E que parte do texto seria a complicação? Vamos pensar juntos. Nenhum ratinho estava tendo uma boa ideia e aquela reunião não estava servindo para nada. Foi então quando um ratinho jovem teve uma ideia sensacional naquele primeiro momento e todos acharam a ideia ótima. Até que um outro ratinho mais experiente
pensou que aquela ideia poderia até ser boa, mas ela não era tão fácil de se executar. Então vamos lá, vamos acompanhar agora na próxima imagem o que é que a gente pode escrever na parte da complicação. Lembrando que a complicação tem duas partes. Vamos ver primeiro o conflito gerador. Durante a assembleia, um ratinho jovem teve a ideia de colocar um sininho no pescoço do gato para ouvir quando ele se aproximasse. Essa parte é a complicação. É onde tem o surgimento de algo que vai ser resolvido ou vai ser piorado, no caso, no clímax. Vamos acompanhar o clímax. Na parte do clímax ficaria assim: mas um ratinho mais velho perguntou quem iria colocar o sino no pescoço do gato. E finalmente caminhamos para o desfecho. É aquela parte em que a história vai chegando ao seu final. Que parte dessa história da Assembleia dos Ratos nós podemos colocar como desfecho? Se você disse que seria a parte que os ratinhos desistem da ideia, pois sentem medo do gato, você acertou. Os ratinhos saem desanimados, pois nenhum deles teria coragem de colocar o sino no pescoço do gato. E quem é que teria essa coragem? Eu é que não teria. E assim nós conhecemos todas as partes do texto. Vou relembrar para vocês que conhecer as partes de um texto é muito importante quando a gente vai escrever. Seja qualquer tipo de história, seja um conto, seja narrar um fato. Eu conseguir construir uma estrutura completa, onde todas as partes conversam entre si, é muito importante para que qualquer pessoa possa compreendê-lo. Porque quando eu não escrevo apenas para mim. Eu posso sim escrever só para mim, quando eu faço um diário, por exemplo. Mas quando eu escrevo uma história, um texto ou uma narrativa qualquer, ou eu quero até mesmo mandar uma mensagem para alguém, eu tenho que contar uma história de forma que qualquer pessoa entenda. Então eu tenho que dizer quem estava, onde estava, como foi, o que aconteceu, quando é que a história tomou um rumo que a gente não imaginava que teria e como foi que ela resolveu. Escrever bem com todas as partes definidas é essencial para que todos saibam qual é a nossa ideia quando a gente começa a escrever. Fica a dica, hein? Agora eu vou deixar aqui para vocês um desafio. Para num cantinho e começa a escrever num papel, tranquilamente, sem nenhuma preocupação do espaço do texto, da posição das situações. Escreva livremente uma situação que tenha acontecido com você. Você pode ter presenciado essa situação, pode ter acontecido há muito tempo, pode ter acontecido ontem. Escreva livremente sobre isso. Depois, lembre da nossa aula e separe esta situação em partes. Que parte foi a situação inicial? Que parte foi a parte da complicação? A parte 1, conflito gerador. E que parte foi a parte 2 da complicação? O clímax. E qual foi o desfecho dessa situação? Revise seu texto, organize direitinho de acordo com o que a gente aprendeu hoje e compartilhe com outras pessoas. Você pode compartilhar com a sua família ou até mesmo você pode escrever e depois, futuramente, compartilhar com seus colegas, quando a gente já puder sair de casa. Queridos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falando de um assunto que eu particularmente adoro, que é a escrita de textos. Porque a escrita é uma das maiores chances de você se comunicar com muitas pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem muito o que a gente aprendeu por aí. Então, um beijo, até a próxima e se cuidem!